Agora, tem um outro aspecto, Ulrich Stormer, que eu acho que a gente tem que levar em consideração, que envolve exatamente o cenário político. Porque a gente teve, nos últimos meses, né, um driver aí de notícias muito negativas para o governo, e o que a gente pode ver nos próximos meses é uma diminuição do ritmo da pandemia, que seria o mais provável em algum momento, né, pelos motivos que a gente já falou aqui, e uma recuperação econômica forte. Se de fato essa recuperação econômica for muito forte, como está aparentando ser, isso muda bastante o cenário para o ano que vem, porque aí no ano que vem, que é onde realmente as pessoas vão pensar em quem elas vão votar e tudo mais, nós já não teríamos mais a pandemia, que é, né, o grande fator de instabilidade, de indignação e tudo mais, e nós estaríamos dinheiro no bolso, as pessoas consumindo, as pessoas, né, voltando a ter uma vida normal e voltando a enriquecer. Isso pode mudar muito o cenário eleitoral para 2022, vocês não acham? Eu acho que o ponto que o Takashi, Leandro, ele é um ponto importante de ser mencionado, tá? Porque alguns amigos aqui, tá, talvez não tenham percebido ainda ou notado na carne nitidamente qual é a dinâmica que existe do dólar no ano de eleição presidencial. No ano que nós temos uma eleição presidencial aqui no Brasil, pessoal, basicamente existe uma pressão compradora de dólar muito importante. Isso acontece basicamente porque tem um indicador chamado risco Brasil, tá? Risco político. Na verdade, esse risco Brasil ele existe para todos os principais países, não é só para o risco Brasil, mas ele existe, é um indicador medido justamente para avaliar qual é o risco que aquele país tem de produzir algum tipo de default, que seria não pagar uma dívida, algum tipo de calote, algum tipo de, digamos assim, instabilidade política que possa eventualmente dificultar algum retorno de investimento naquele país. Bom, então quando você tem o risco Brasil subindo, automaticamente os investidores se afastam do país e isso traduz uma pressão compradora no dólar, empurrando o dólar para cima. Ano que vem, isso começa a partir de geralmente um ano antes da eleição. Então, a partir de outubro, novembro e dezembro, é bem provável que a gente veja exatamente isso que o Leandro estava mencionando. Algumas alterações no cenário econômico produzidas pelo cenário político. Tá? A alteração que eu percebo como mais clara nesse cenário realmente é uma certa pressão compradora em dólar, né? Agora, se nós vamos conseguir realmente resolver a questão da pandemia nos próximos 3, 4 meses, e honestamente falando, talvez essa seja uma das coisas pelas quais eu mais rezo no momento, é que realmente a gente consiga vencer essa questão da pandemia, porque é muito triste o que nós temos visto, milhares de pessoas morrendo por dia, é uma situação muito trágica, de fato, e o que a gente quer é que isso passe o mais rápido possível, e por isso a gente torce por todas as medidas ou todas as notícias positivas em tratamento dessa doença, ou mesmo em resolução dela. Se a gente conseguir realmente se livrar disso rapidamente, nos próximos 2 ou 3 meses, e aí começa a acontecer uma retomada da economia com mais empregos, com mais, digamos assim, oportunidades para as pessoas poderem sair de suas casas, isso sim é possível, Leandro, que faça com que as pessoas fiquem novamente otimistas, positivas. A gente já viu que o próprio índice de confiança do consumidor e dos empresários, como o Ulrich comentou no início da nossa conversa, já começou a melhorar, e isso, sem dúvida, favorece o governo atual, pode produzir importantes modificações no pleito de 2022. E na pauta das reformas, Leandro, porque isso também é sempre... Essa agora tem sido talvez o foco aí do governo, a aprovação de reformas, tem a tributária que começou a entrar no rito de tramitação, a administrativa também, que está ameaçando evoluir. Como é que a gente vê a probabilidade dessas reformas avançarem, que também traz um nível de confiança maior, vai trazer mais otimismo e contribui para o crescimento econômico também, né? Então, na sexta-feira eu entrevistei o deputado Paulo Martins, inclusive para quem quiser ver a entrevista na íntegra, está lá no meu canal. A gente falou sobre vários assuntos e um deles foi exatamente essa questão das reformas. E o que o Paulo Martins me disse foi o seguinte: cara, há uma vontade política para essas reformas andarem, especialmente por parte do atual presidente da Câmara, Arthur Lira,
mas é algo muito complicado, porque o que vem de demanda de todos os lados, seja a reforma tributária, que ele acha que é a mais difícil, tanto quanto a reforma administrativa, que daí é mais uma questão de um setor específico da sociedade, né, que é o funcionalismo público. Mas ele falou, na reforma tributária é sempre a mesma história, né? Eu recebo todo mundo aqui, representando de diferentes setores, e todo mundo fala mais ou menos o seguinte, a mesma coisa. Não, eu acho que a reforma tributária é muito importante, mas eu não quero que impacte o meu setor, eu não quero que impacte a minha situação. E ele falou que é muito complexo. Então, o que ele me disse, sim, tentando, né, deixar curto aí um assunto mais longo, tentando resumir, vai sair, sim, essas reformas, mas a profundidade delas é que é a grande questão. Se elas vão ser efetivamente reformas que vão ser game changers aí, ou vão ser aquelas mínimas, como a gente viu na Previdência, né? Pô, como é que a gente pode fazer o mínimo possível de mudança para não quebrar, para o país continuar andando? E essa é meio que a lógica que é presente no parlamento há muito tempo, né? Como é que eu tenho que fazer o mínimo para deixar o trem andando sem ele parar? Mas é muito difícil ver uma organização política que consiga fazer reformas profundas, aquilo que a gente realmente queria ver, né, e que tinha uma expectativa até no começo aí do mandato do Bolsonaro. Cara, é muito difícil. Tipo assim, são 1000 percalços. Aí quando você consegue passar pelos percalços do Congresso, que envolvem articulação, que envolvem liberar emenda, que envolvem todo tipo de coisa, né, que a gente conhece já, às vezes vai lá e bate na porta do judiciário, não pode. E então, como a gente viu nas próprias privatizações, né, algumas ali, não. Se conseguiu passar por todos esses desafios, aí vai lá o ministro e dá uma canetada, não. Liminar aqui não pode, vamos estudar o caso, e papapá, tem um interesse ou outro. Então, resumindo, eu acho que vai ter sim algumas reformas, devem passar, mas aquelas meio para inglês ver, não vai ser coisa muito profunda, não. E na parte das privatizações, que também, como a gente falou, tinha muita expectativa, talvez uma das principais bandeiras ali do Paulo Guedes, do Salim Matar, que depois acabou deixando o governo. Algo aí que possa melhorar. Tivemos concessões recentemente aí com o ministro Tarcísio, que também foram, acho que foram 22 bilhões, né? A lógica é mais ou menos a mesma. Veja a Eletrobras, né? Vai sair uma diluição das ações do controlador que é o Estado, né? Mas aí tu vai lá ler o projeto e já começa, não, mas tem que comprar da termoelétrica tal, tem que fazer não sei o que, tem que fazer aquilo assado, né? Aí quando tu vai ver, o negócio fica tão engessado que é uma privatização assim, meia boca, né? É melhor do que o controle do Estado total. Mas já não é aquela privatização que a gente queria, né? Que seria realmente ser empresas livres, concorrendo. Isso vai ser muito difícil de alcançar, né? Muito difícil de alcançar. Tá, mas olha só. Para os nossos amigos que estão nos ouvindo em casa, a gente entende que sim, as reformas vão sair relativamente frágeis, muito menos do que seriam as ideais, mas vão acabar saindo. A pergunta que nos resta é, ok, mas aquilo que nós vamos conseguir aprovar vai ser o suficiente para fazer a nossa bolsa subir, a nossa economia melhorar, os empregos aparecerem e a gente sair do atual cenário? Sim ou não? Na minha opinião, da forma como está se desenhando, da forma como os gráficos estão se mostrando e como os papéis estão aparecendo e como a gente tem observado, a ideia é, nós continuamos de tendência de alta e sim, apesar de nós estamos chegando perto de maio, que o Ures comentou no início da nossa conversa, é um mês classicamente de topo, por enquanto nós estamos subindo, rompendo o topo, com potencial de criar topos cada vez mais altos e com isso continuar a valorização no processo de ações. E aí pessoal, estou bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.
Tchau.